Muito boa tarde, senhoras e senhores telespectadores da Exposende TV. Se eu tivesse de escrever o que vos quero transmitir hoje, abrangendo os assuntos mais em voga nos dias que passam, não ponham dúvidas que encimaria o texto com estas palavras por título: As Feiras da Pandemia. Está-se mesmo a ver que hoje não fujo ao tema. O tema mais atual e mais importante das nossas conversas. Quer seja de manhã, quer durante a tarde, quer ao princípio da noite. Há muito tempo que me não refiro a esta questão, porque considerava ser suficiente e bastante o que nos era comunicado pela rádio, pela televisão e pelos jornais. E não há dúvidas que também que aquilo que incomodavam eram as referências persistentes, abundantes, sobre o mesmo problema. De tal modo que facilmente tomavam conta dos assuntos que se abordavam no nosso meio. Seria, na minha opinião, modesta, claro, necessário salvaguardar uma determinada sanidade mental, postergando para outros níveis os tempos e o clima de medo que se ia instalando e vencendo os mais determinados otimistas que se reviam totalmente na expressão usada como estimulante da esperança: vamos ficar todos bem. Fez-se bem, fazendo tudo para não permitir que germinasse o terror e o pânico, e se mantivessem contidos os ímpetos dos negacionistas, sempre prontos a infringir as leis que balizam as condutas e que tornam menos ousados os destemidos. Há bem poucos meses, quando ainda se falava na primeira vaga e se sabia muito pouco acerca do vírus desconhecido, a treta das conferências diárias na imprensa, a cargo da Direção-Geral de Saúde e com a presença da Ministra da Pasta, compunha-se essa treta quase exclusivamente de números, estatísticas e talvez um pouco de encenação. Quase dia sim, dia não, e os mais atentos davam por isso. Acrescia confusão à confusão pré-existente. E até os mais altos responsáveis por toda a feira da informação acabavam por se contradizer, fazendo contrastar aqui que afirmavam com o que a população sentia como verdadeiro. Isto é, raramente condizia a letra com a careta.
para não dar corpo e visibilidade ao medo, ou para atenuar as culpas pelo inesperado caos para que caminhávamos? Provavelmente. Certo é que não estávamos mesmo preparados. E que quase fomos colhidos de surpresa, que acabou por permitir que nos nossos bairros mais populares se aconchegasse a frase explicativa contida na expressão: era muita areia para a nossa caminhoneta. E ainda é muito areia para a mesma caminhoneta. O bicho sossegou ou achatou-se a curva das linhas que se empinavam na montanha íngreme. Deram indicações para se gozar de alguma liberdade, que estava tudo melhor, tudo controlado, e que, se houvesse uma tal segunda vaga, já sabíamos com o que contávamos, e que, malgrado todos os perigos imagináveis, rapidamente se deteria e mitigaria os efeitos do contágio. E então, que soluções e que demonstrações se propuseram, gerando uma confiança extrema nos coitados dos ouvintes. Meus amigos, não é preciso estar a enumerá-las. Mas a verdade é que das barreiras e das etiquetas sociais que nos foram aconselhadas, passámos muito rapidamente, quase de imediato, para o sentido da banalização e da liberalização dos costumes, retomando factos e procedimentos antigos, desaprovados para as circunstâncias em que nos encontrávamos. E uns, mais do que outros, sem cerimónia, lá dançamos até muito depois do razoável. E ninguém se importou, nem ninguém se impôs. Agora, é o ai Jesus que estamos com o Serviço Nacional de Saúde à beira da ruptura. O que nos salva é que, estando nós tão aconchegados numa Europa com exemplos e percentagens piores, é-nos mais fácil compreender e sofrer o resultado destes deslizes e destes abusos. Se aguentarmos sem protestos maiores, bom, ainda poderemos prolongar a esperança. Mas os que lá estão, na linha da frente, os profissionais da saúde, com destaque para os médicos, a quem se exigem tarefas de rigor e da ciência, tarefas com uma duração não calculável em tempo. Ora, estes e todos os outros podem
rapidamente atingir um pico de saturação e o esforço desenvolvido ser curto na disponibilidade de cada um. E ainda depois temos de acrescentar todos os outros, dentro e fora dos hospitais, que poderão colapsar e levar-nos ao caos, à espera que a varredura do tempo tudo consiga. E nesta extraordinária teia de consequências e efeitos, todos nós, novos e menos novos, velhos e idosos, estaremos presentes como vítimas de uma conjugação nefasta de indiferenças, de incompetências e de atitudes de uma política negligente. Dir-me-ão agora, hoje foi só dizer mal. Foi tudo muito negativo. Não é bem assim. Eu disse aquilo que penso e que muitos mais pensam também. E que afligem todos aqueles que são responsáveis. E que o estado em que se encontram as coisas preocupam e levam a tomar medidas que terão de ser eficazes. Ora, para que se acrescente esperança àquela que ainda resta, para superarmos os riscos iminentes de um descontrolo total, será preciso que cada um de nós faça o que for possível para se proteger, para ser responsável e para atender aos conselhos que nos dão todos os dias. Não será em vão que o nosso sacrifício se fará. Dele, todos teremos o maior proveito. Deixem-me agora, antes de terminar, dizer-vos que uma das medidas que se propuseram como atenuante ou como barreira ao poder contagiante do coronavírus ressalta uma que, a meu ver, não será menor, mas que interessa salientar, que é a suspensão das feiras e dos mercados. Eu penso que, sendo uma atividade ao ar livre, não produz ocasião para o contacto continuado e muito próximo. As pessoas andam e passam e não ficam à espera que continue a distração se por detrás da máscara, 2 dedos de conversa, acertarem algumas contas. Aí sim, as máscaras serão imprescindíveis. Reduzir a atividade dos vendedores a retalho será condenar mais uma tradição muito querida do nosso povo e de todos aqueles que dela tiram um enorme pedaço para a sua sobrevivência. Uma feira ou um mercado
já não são locais de distração. São encontros de gentes que ali colhem do seu trabalho o fruto de que se alimentam, quase que reeditando a fase inicial do comércio de bens, com as facilidades que a evolução dos tempos e das técnicas agora lhes concedem. Não é nada parecido com os locais específicos de compra e venda em espaços fechados que aguentam milhares de dia e de noite, quase que em confortável passatempo, seduzidos por luzes e cores alinhadas. Aí, o Natal dos nossos dias é capaz de ter alguma consumação. Também terminou a romagem em saudosa homenagem a todos aqueles que repousam para sempre nos nossos cemitérios. E ali também já se encontram muitos vítimas da pandemia. Inertes, não podem protestar. Como estão, calam-se. Somos nós, os vivos, que lhes teremos de dar voz. Ficar com a sua memória, acusar-nos de uma certa incapacidade e de uma certa indiferença que agora, lamentando, nos fazem encolher os ombros. Nós, os vivos, é que temos de tudo fazer para atrasar a nossa ida até eles. Por isso, acho que foi pena terem-se fechado as portas ao futuro que nos aguarda. E era talvez uma boa oportunidade para completarmos um certo luto que, iniciado, nunca foi bem compreendido, nem totalmente aceite, e o que é mais grave, não terminado. Bom, fico-me agora por aqui, mas a propósito com um poema de há pouquíssimos dias. E eu, tendo vivido porta com porta, ou melhor, janela com largo, com uma feira semanal durante muitos anos da minha infância e juventude, não podia ter encontrado melhor homenagem a esses tempos no retrato que, versejando, aqui vos deixo. Feira dos Santos. Eia, amanhã é quarta, dia de feira na Lameira. Feira dos Santos. Furgonetas, carroças, bicicletas fazem monte nos locais vagos. E os fiscais cobram, já gagos, os bilhetes não pagos. Tantos crisântemos, tantas despedidas, tantos fetos verdes e escuros, tantas avencas, e também couves e pencas,
tecidos de cores garridas, bananas e montes de fruta, carne, chouriça e café, batata e cebola, cheiro a chulé, gente em conversa, de pé, calçado e mesmo chapéus de pala, de pano e palhinha, em tudo iguais aos meus. Louça de barro vidrado e muito moço labrego e tantas mulheres de negro. Gamelas com muitas sardinhas de prata, muito brilhante, pintos, frangos e galinhas, e tantas castanhas branquinhas, estaladiças e quentes, fuminhos de sal crepitante. É o fogareiro da Tiprudência, mulher de fartos bigodes, pragas passando entre dentes, na justa de outros pagodes. De abanador, leca em vime cruzado, chuctros, 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 que agitação ali vai, chuctros, 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 que algazarra meu pai. E eu vi aquele mundo, do cimo da minha janela, como se fosse um outro abaixo dela. No meio do alvoroço, nabiças, nabos e grelos, ovos, favas e marmelos, e a doce marmelada que não secava no peitoril. Tantas velas e lamparinas, e o rolo do pavio, e as meninas comendo tremoço frio, e as mulheres airosas sorrindo, e outras garridas tossindo, gulosas de outros sabores. Mãe, quero comprar um assobio. Vou descer cá do mirante, cumprimentar toda a gente. Bom dia, feliz quarta-feira. É dia de todos os santos, de fiéis defuntos depois, Natal e Carnaval a seguir, logo a Páscoa e o mês de Abril. Tantas vacas, juntas e carros de bois, e os cabeçudos descendo o rio. Ao lado da feira, danados, os burros zorravam casmurros sem palha na ceira, com figos lodosos por todo o lado. Cheira mal? Cheira. A égua chegava a trote, treinado. Recomeçava o tiro e o alvo saltava em seta certeira. Antes da tarde chegar, o dia é finado. Produto vendido, o lucro apurado, o caldo sorvido, o arroz empapado, o tinto bebido, o burro atrelado. Até amanhã. Obrigado. Por cá vai ficar tudo bem. Requiescat in pace, per omnia saecula saeculorum. Amém. Na estátua e nas marquises, nas árvores e no cruzeiro, naquele largo, tão largo, cabia meu mundo inteiro. Talvez nos encontremos daqui a 8 dias. Até lá, saúde, muita saúde e muito obrigado pela vossa atenção. Até sempre.